Uma Garota de Muita Sorte. Esse filme eu indiquei lá no Instagram já faz um e hoje eu vou fazer a análise sistêmica dele. É um filme que tá no Netflix e que conta a história. No comecinho a gente acha essa menina bem arrogante, inclusive, né? Eu falei, nossa, que menina arrogante, fútil, né? Então, a menina que busca eh, ser a número um no seu trabalho, workaholic. E, na verdade, ela tem um feminino muito ferido. O que que é um feminino ferido? São gerações de mulheres que entendem que os homens não existem, que os homens não têm vez na vida delas, que elas precisam ser melhor que os homens, que elas competem com os homens, que elas se tornam workaholics, que elas são autossuficientes, que elas são guerreiras, que elas não podem contar com homens para nada. E essa é a personagem principal desse filme, né? Ela é uma mulher que ela tem que ser a melhor. E não só para competir com o noivo, para ter sua independência, para ser a grande heroína da história, mas principalmente porque ela quer competir com a mãe. Né? Então ela olha para aquela mãe e fala: eu não vou precisar de nada de você. E aí, no decorrer do filme, e já vou avisando, antes que eu comece os spoilers, se você não assistiu esse filme, assiste o primeiro filme, e depois você vem aqui e assiste essa análise, tá bom? Porque vai ter muito spoiler até o fim. Então, eu vou contar o filme inteiro, vou detalhar, esmiuçar esse filme. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste o filme, depois você volta e vê a análise, tá bom? Então, hã, ela passa uma vida, né, tentando ser a grande mulher, né, aquela mulher poderosa, as tais Mulheres Maravilhas que existem aí aos montes, né. Então, ela tem que ser perfeita. Então ela arruma um marido, noivo perfeito, numa vida perfeita, só que nada era perfeito. Por dentro ela estava quebrada, ela estava machucada, ela estava extremamente ferida, num feminino ferido. Então, essa tristeza, essa amargura vem da onde? Vem da juventude, vem lá da adolescência, na escola ainda, que essa menina se reúne, né, então ela queria se encaixar, todo mundo quer pertencer, e todo mundo, principalmente na adolescência, faz tudo para pertencer. Adultos também, tá? Então aquele pessoal que escolhe time de futebol e fica lá, eu sou do grupinho do time tal, ou escolhe um partido político, eu sou do grupinho do candidato tal, né, ou do partido tal, então é sempre uma necessidade de pertencimento. Onde ela não encontrou pertencimento para fazer esse movimento até a vida adulta? Lá na base, na família de origem. Ela não se sentiu pertencente lá, então ela vai buscar isso fora. Mas na adolescência isso é super normal, a gente buscar um lugar que a gente se encaixe, principalmente se a gente não conseguir se encaixar na nossa família de origem. Então não se fala do pai dessa menina, né? E a mãe é uma mãe extremamente narcisista, então ela só olha para as necessidades dela, para o mundo dela, para o que a menina representa para ela, então não vai me fazer passar vergonha. Essas são as falas da mãe, né? Então tudo tem a ver comigo, nada tem a ver com você. Se você vai fazer isso, aquilo, o problema é seu, mas desde que não interfira na imagem que eu passo, tal. Então já é uma mãe que também deve ter várias questões aí com a mãe dela, com o pai dela, não conta, mas que se a gente fosse real essa história, ela já teria aí várias questões também com os pais dela. E aí, essa atriz principal, né, essa personagem, ela passa, no começo mostra ela com o noivo, uma casa perfeita, o noivo perfeito, o emprego perfeito, tudo perfeito, mas aí aparece uma sombra do passado, que é um rapaz que sobreviveu a uma grande tragédia que aconteceu lá no passado dela, e ele se tornou um coach, né, uma pessoa motivacional, e ele queria expor a história e queria que ela apresentasse a versão dela, que ela nunca falou sobre isso. Ela nunca quis expor, ela quis abafar, ela quis esconder, esquecer que isso tivesse acontecido, mas todas as vezes que a gente joga para o tapete uma história, algo lá na frente, com o passar do tempo, vem e traz à tona. E muitas vezes alguma outra geração futura vem e traz à tona aquela história. É isso que a gente sempre olha no sistema. Mas não precisamos de gerações futuras, esse rapaz aparece, parece uma assombração na vida dela, e a gente fica ali no filme tentando entender o que que aconteceu, por que que ela não quer falar desse rapaz, por que que ela não quer trazer essa história, a gente não sabe direito, até que aparece a história real, que na verdade ela fez parte de um grupinho de meninas, e ela vai para uma festa, e nessa festa ela é estuprada por 3 pessoas, e uma dessas pessoas sobrevive a depois um atentado.
que ela tinha 2 amigos, ela conta para os amigos que ela havia sido estuprada, ela tenta denunciar, mas no mundo machista e no contexto que ela estava numa escola extremamente patriarcal, ela vai tentar expor isso, e aqui eu não estou de forma alguma falando contra o patriarcado, a favor do matriarcado, não tenho essa polaridade, não gosto de polaridade, então, e não trabalho com isso, dentro do sistêmico nós não trabalhamos com polaridades, tá bom? Eu só estou expondo que naquela escola funcionava daquele jeito, se certo ou errado, não cabe a nós o julgamento, cabe só os fatos, que a escola trabalhava naquele sistema, e quando a menina vai contar, eles falam, mas será que você não estava bêbada, mas será que você não consentiu mesmo? E aí essa menina fica completamente retraída, ela decide abafar o assunto, os amigos dela, revoltados, porque já tinham acontecido coisa com eles, com essa turma, com esses meninos também que estupraram ela, eles decidem entrar na escola e matar metade da escola. Então, lá nos Estados Unidos, isso é bem comum, também tem uma questão sistêmica, não vou entrar sobre esse assunto, mas eles entram na escola e aí eles começam a atirar para todo lado, morrem muitos alunos feridos, e um desses meninos que estupraram ela fica vivo. Ela atira na perna dele, mata o outro rapaz em legítima defesa, porque senão ela morreria, e é, e aí ela abafa o caso, o assunto morre. Quando ela vai para o velório, a mãe dela e ela chegam, é uma mãe, e aí qual que era a grande questão? Vamos entender social e cultural ali. Eram famílias de grande poder aquisitivo, todas estruturadas numa família onde tinha pai, mãe, independente de que condições viviam essas famílias, mas eles tinham essa questão. E ela não, ela era filha de uma mãe que não tinha um pai, a mãe era solteira, elas eram mais simples, pessoas mais humildes, então essa sociedade, né, esse núcleo aí social, acaba, o menino cria uma história, fala que ela, né, ela teve relações com os meninos, ela traiu o namorado, e ela foi culpada por isso, então para que acabasse o assunto, a mãe é, entra no carro e fala para ela que ela tinha que dar um jeito naquilo, que ela não queria passar vergonha pela filha. Então, quando a menina se vê sem nenhum respaldo, ninguém acreditou na história dela do estupro, ninguém ficou a favor dela, ninguém cuidou dela, ela se sente completamente magoada. Gente, o feminino ferido só é ferido por outro feminino. Mais do que os estupros, foi a mãe não ter acolhido ela, não ter protegido ela, não ter cuidado dela quando ela precisou. Isso é que fere um grande feminino. Já foi até feito estudos de que quando uma moça é estuprada, o maior medo dela é de contar para a família julgar ela. Então, ela, além de ter passado pelo trauma, que é um dos traumas do feminino maiores que pode existir, ela ainda tem que lidar com o julgamento de quem? Das mulheres. Mas olha a roupa que você estava, mas olha o grupo de pessoas que você estava andando, você pediu para que aquilo acontecesse. Então, quando ela vem com essa narrativa, ela escuta isso fere muito ela. E ali começa a grande dificuldade dela de lidar com esse feminino, por isso o feminino ferido. E ela foi ferida por essa mãe, quando a mãe não acolheu. E durante todo o filme, a gente vê ali no noivado, a gente vê ela no pier, né? Quando ela vai no pier, ela fala: não traz essa história de novo, não me passe, fazer passar essa vergonha de novo. Tudo tem a ver, é uma mãe narcisista, então tudo a ver com ela, nada tem a ver com a filha, com a menina, né? E aí ela tem o noivo, que até então parece ser o noivo perfeito, o trabalho perfeito. Quando ela decide trazer essa história à tona, contar o que realmente tinha acontecido, ela decide publicar isso na revista que ela trabalhava, e a moça falou assim, não, isso aqui tá muito ruim, né? Escreve o que realmente você sente, o que realmente você quer. E ali é o primeiro acolhimento do feminino. Ela fala, eu te entendo, eu não vou expor a minha história, mas eu já passei por isso. Mas se você quer expor, você tem que fazer disso de verdade, né? E aí ela vai querer contar. E uma parte muito interessante do filme é quando ela reencontra sozinha com este rapaz, com este homem. E ela grava tudo que ele fala, que é no finalzinho, né? E ela grava, e aí então ela pode comprovar que o que aconteceu foi verdade, porque na gravação, como só estavam os dois, ele não sabia que ele estava sendo gravado, ele conta tudo. Eu te estuprei mesmo, eu fiz mesmo, e ali ela sente, então eu não estava tão louca. Então eu não estava louca, porque muitas vezes a mulher vivendo tudo que vive, ela sente que eu tô louca, né?
E aí vamos entendendo o que está acontecendo nesse enredo todo. Sistemicamente, essa menina já vem de uma família desestruturada. A mãe já tinha sofrido várias questões de abuso, uma mãe desequilibrada, uma mãe narcisista, ela não teve apoio, ela não teve suporte, então durante muitos anos ela guarda esse segredo. Quando ela vem e traz à tona essa história, e traz à tona uma mulher completamente machucada, ferida, onde os homens, ela quer ser maior que os homens, melhor que os homens, por que homens ela está falando? Do pai, gente. Ela está falando de um pai que não existe no filme. Então, quando ela se sente completamente desprotegida pela mãe, desprotegida pelo pai, ela cria uma armadura para ela lidar com tudo aquilo. A armadura da grande mulher de sucesso, da grande mulher de negócios. Quando aquele noivo fala para ela, você vai ser a mãe dos meus filhos, maternidade, é uma coisa que não está no roteiro dela. Minha mãe não teve estrutura, eu não tenho estrutura. Que filho? Do que você está falando? Como vou dar a vida se eu não quero passar a história da minha família adiante? Muitas mulheres não querem passar a história da mãe e dela adiante, e por isso os filhos, ela decide não ter filhos. Outras vezes, ela olha para a história daquelas mulheres e fala: e se vier outra menina? Eu não dou conta. Então, qual que é o grande sonho dela? Ter um menino. Por quê? Porque as mulheres sofrem demais. As mulheres não são caladas, as mulheres não. É um mundo machista, é um mundo patriarcal. Eu não posso gestar uma menina, eu não posso correr esse risco. Então, a maternidade não existe. Então, quando aquele cara vem com aquele papo, você vai ser a mãe ideal dos meus filhos, tal, ela fala: não é bem isso que eu quero. Não é isso que a gente está falando aqui. Eu não vou dar sequência para isso. E quando ela chega e conta para ele no noivado, olha, eu publiquei a história, saiu e ela tá toda feliz. E de novo, o que ela tá esperando? Ela tá esperando o aval desse noivo, né, desse marido. Ela tá esperando que ele dê o apoio que ela sempre buscou. E ele não dá. Ele fala: por que que você teve que expor essa história? Por que que você teve que falar disso de novo? Por que que você não superou isso? Por que você não fez terapia? E aí joga de novo a culpa e a responsabilidade de tudo que ela viveu para ela novamente. E aí ela não dá conta. E aí, como a mãe fez e como os homens não existem, ela se afasta daquele homem e ela se casa com quem? Com o trabalho, né? E aí ela é vista no trabalho, ela é a poderosa e tal. E eu acho que o ápice do filme chega quando ela vai fazer uma entrevista na televisão e a mãe dela está assistindo. E ela fala para a mãe dela, né? Na verdade, ali é uma fala que ela fala para a mãe: eu não estava louca, eu não estava mentindo, eu tinha o direito de sentir aquilo, de falar sobre aquilo, de expor aquilo que eu vivi. Então, e ela coloca tudo às claras, e a mãe está assistindo, e a mãe olha e parece ali ter uma ficha caindo de tipo: eu nunca acolhi essa menina, eu nunca acreditei nela, eu nunca. E mesmo que acreditasse, quem eu era, né? Então ela também não tinha suporte emocional para lidar com aquela história da filha, para suportar lidar com aquilo. O que eu quero que vocês entendam, muitas vezes, e aí as pessoas podem assistir esse filme e julgar essa mãe, mas entenda assim: essa mãe também é uma mulher ferida, também é uma mulher que tem muitas mágoas, muitas dores, muitas questões, por isso se torna narcisista. Ela provavelmente passou por muitas questões. Então, quando a gente trabalha isso no sistêmico e nos atendimentos, a gente sempre olha que tem coisa por trás. Não é só a mãe também já foi uma menina, também já foi adolescente, também já teve pai, já teve mãe, ou não teve eles presentes, só teve eles para dar a vida. Ela também foi uma mulher que teve uma vida muito difícil, ela também foi abandonada ou deixada por estes homens. Então, quando a filha chega com questões e problemas para ela, ela ainda é uma menina, portanto, ela não tem como lidar com os problemas da filha, ela não consegue dar suporte, apoio, mesmo que ela não concorde com as atitudes da filha, ela não consegue dar o suporte e apoio. E isso a gente vê muito nos atendimentos, né? Filhos que vêm cobrando questões dos pais, mas que não compreendem que aqueles pais também não tiveram, ou se tiveram, não conseguiram dar conta da história que tiveram, e ainda estão olhando para os seus pais. Por isso não consegue olhar para os filhos, né? Mas basta que eles façam um movimento diferente sem julgar esses pais.
Mas ela não conseguiu, né? E aí ela carrega essa mágoa, essa dor, e aí ela termina esse noivado com esse homem que também não conseguiu olhar para ela, não conseguiu acolher, ele também estava olhando para toda. E quem era esse homem? O mesmo homem dos meninos que estupraram ela. Do mesmo universo que ela quis pertencer, que ela quis fazer parte, de homens com uma estrutura que ela não tinha. O que ela foi buscar nessa relação que faltou para ela? Mas ela não sustentou, assim como ele também não sustentou o que ele foi buscar nessa relação com ela. Mas ela foi buscar exatamente os mesmos traços dos meninos que a estupraram, que eram meninos de alta renda, de alto padrão, que foi tudo que a mãe dela queria que ela fizesse, né? No fundo, ela estava seguindo os passos que a mãe queria que ela fizesse. Aí ela rompe com esse rapaz, né? E aí ela busca um outro caminho, um outro lugar que ela se sentisse melhor. E aí ela fica com trabalho, ela vai para esse lugar profissional, que é onde a grande heroína se sente muito bem, muito confortável, e ela fica bem, né, tranquila. Desde que não me tire um trabalho, o meu emprego, o meu trabalho, o marido faça o que quiser e nem precisa existir na relação ou na vida dela. E foi isso que ela fez, ela seguiu aquilo que ela acreditava ser o melhor. Essa é a história da garota de muita sorte.